Esse podcast é pra você que está cansado de ser CLT. Esse podcast é pra você que quer empreender e não sabe o que fazer. Esse podcast é pra você. Esse é o Fala Cansado. Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, podcast pra ti que tá cansado de empreender e não ter o resultado que espera, ou pra ti que é CLT que quer começar a empreender. Segunda a sexta, 12h30, sempre ao vivo, eu tô aqui no YouTube, trazendo empreendedores que na prática estão transformando as suas vidas, às vezes seus parceiros, seus colaboradores, seus patrocinadores, seus sócios. Então assim, cara, fica ligado que um insight que tu pegar dessa conversa hoje pode fazer toda a diferença na tua vida. E seguinte, já quero te dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Tu já ouviu essa frase ou aqui ou em algum outro lugar. Então compartilha com pelo menos 5 pessoas para que elas possam ser agraciadas com esse conteúdo aí, com essa conversa de qualidade. E antes de apresentar meu convidado, eu vou dizer que é o seguinte, ó. Esse episódio hoje é para quem quer transbordar aí conteúdo de qualidade, que já tá pensando assim, ó, tem o sonho de ter a casa própria, né? O cara que tá vendo lá na frente, ou quer mudar de apartamento, quer para um apartamento melhor, é para quem tá indo para um outro nível, né, cara? E a gente vem um tempo falando aqui que a ambiência ela faz diferença, então se tu ficar nesse ambiente aqui, que é o podcast, nesse ambiente tu fala cansado, ouvindo essa conversa, com certeza vai te ajudar a ir para outro nível. E agora, sem mais delongas, eu vou deixar meu convidado se apresentar. Quero dizer que é muito bom te ter aqui, cara, e tá em casa. Essa câmera tua não pode levar para casa, mas fala aí, no mais a gente vai conversando aqui, trocando ideia. Quando quiser dar um recado pra galera, é ali. Show de bola. Iniciar, primeiramente, agradecendo o convite. Eu acredito muito no empreendedorismo desde muito cedo e, cara, acho que conteúdos como esse, assim, são de total relevância, né? Para quem busca hoje se qualificar e sair da normalidade, né? Sair do básico ali, do CLT. Cara, eu tenho o hábito de ficar me movimentando. Se tu vê que tá demais, tu... De boa, mas cadeira giratória pra mim é um problema, né? Grave. Mas vamos lá, me apresentando então. Eu sou Tamer Toso, vivo do mercado imobiliário desde 2009. Já fiz muita coisa pelo mercado imobiliário, assim como o mercado imobiliário já fez muita coisa por mim. Gosto de falar exatamente assim porque é uma troca, né? Se tu hoje empreende em alguma área, algum nicho específico e tu não faz algo que agregue pro teu mercado, tá errado. Se tu tá ali só pelo dinheiro, só para ganhar dinheiro, já tá, no meu ponto de vista, Tamer falando, tá errado, né? Hoje eu acredito, né, Viegas, no empreendedorismo ele tem que ter, além do seu porquê, né, tu tem que fazer pelo quê, né, por quem, né? Então eu acredito muito que agregar ao próximo, seja teu consumidor, teu cliente final, seja o teu parceiro de negócio, se tiver essa troca, cara, tu prospera muito mais fácil, com menos esforço, as coisas acontecem, né? E às vezes a gente acaba descobrindo isso na prática. E para começar um pouco falando de mim, da minha trajetória, eu acho que vale reforçar eu tenho que voltar a 2008, 2009. Cara, que graças à minha mãezinha, que já partiu, comprou um curso, e assim, eu vou pedir desculpa antecipadas, porque eu sou um cara um pouco emotivo. Então... Quando que ela partiu? Cara, ela partiu recente, ela partiu 2019, 2020. Perdi a minha em 31 de dezembro de 21. 31 de dezembro de 21, A mãezinha ainda, cara, pedia pra se cuidar e tudo mais, mas os mais antigos tinham muito problema, e tem ainda, né, questão de médico e consultas. Ela não gostava muito. Mas voltei até esse tempo aí pra seguinte, relatar que lá em 2008 eu trabalhava, de 2005 a 2008 eu trabalhei de salva-vidas temporário, velho. Na praia. Sem cara de salva-vidas. Que experiência, uma experiência irada, assim, acho que a melhor experiência profissional que eu tive na vida
foi poder salvar a vida de algumas dezenas de pessoas. Cara, não tem nada que pague isso, assim, a gratidão de uma pessoa tá numa situação desconfortável e tu chegar no momento certo e literalmente estender a mão e puxar a pessoa, assim, cara, isso não tem preço. Só que lá em 2008, cara, em fevereiro de 2008, janeiro de 2008 para 2009 ali, eu sofri um acidente de moto e quebrei o pé e perdi aquela temporada de verão ali de 2009. E quando eu quebrei o pé, eu já estava com um contrato de serviço em Portugal engatilhado, porque tinham colegas que já iam há 2 anos trabalhar de salva-vidas temporário em Portugal, começando o intercâmbio, né, Brasil-Portugal, que hoje é muito forte, né, por sinal. E tem muito surfista brasileiro lá, né? Muito, muito. A galera vai para lá direto, né? Nazaré é o pico das ondas gigantes. Então, Portugal tem uma conexão muito forte aqui com o Brasil, através da Abrasvic. Alguns amigos aí que são a Abrasvic, a Associação Brasileira de Salva-Vidas Civis. E, cara, estão desenvolvendo um trabalho espetacular. Mas, então, eu tive que ficar 6 meses parado, literalmente parado, pensando na vida, no que ia fazer, enquanto me recuperava de uma fratura exposta no pé esquerdo. E aquele momento em que minha mãe me via jogado no sofá, até voltar para casa da mãe, morar com a mãe, eu tive que voltar naquele ano. E quando ela me via ali naqueles momentos cabisbaixo, ela veio com essa ideia de: meu filho, por que tu não vai virar corretor de imóveis? Tu sempre foi um cara muito comunicativo. Eu era um cara bom de brick, né? Eu brinco que, como eu venho de origem humilde, eu sempre fui um cara que sempre empreendi muito cedo. Como? Cara, eu não tinha nada, mas eu sabia quem tinha. Tô precisando de não sei o que. Fulano tem. Já chamava o fulano, já conectava as partes e ganhava minha comissão. E a minha mãe, vendo aquele movimento, ela me orientou: cara, vai, faz o curso. A mãe comprou o curso e não vai fazer, quem sabe tu faz esse curso. E aí eu, muito cético na época: capaz, mãe, bem capaz, virar corretor de imóveis, isso é coisa para pessoa que tem dinheiro, isso é para quem tem capacidade, acho que não é para mim. Sei que foram lá 3, 4 meses de recuperação na casa da minha mãe. E todo dia ela largava uma sementinha, né? Até que ali o acidente foi no janeiro de 2008, corrigindo, não 2009, tá? Janeiro de 2008. E ali em outubro, agosto, setembro de 2008, eu fui atrás do curso, fui lá buscar informações e me matriculei, peguei o curso que ela não faria, passei para mim e comecei a estudar sobre o mercado imobiliário. Né? E ali, então, iniciou a minha trajetória no mercado imobiliário. Outubro de 2008. Então, lá em outubro de 2008, iniciei o curso no IBREP. Muitos corretores aí que vão assistir ou estão assistindo conhecem o IBREP. O IBREP é hoje uma das escolas que mais forma e capacita corretores. É uma boa escola, por sinal. O meu curso ali era um curso, acho que foi a última turma presencial. Eu tinha que ir até o centro de Porto Alegre todos os dias, da 1 às 6 da tarde, para estudar. E foram assim, acho que foi 1 ano de curso, se eu não me engano bem, foi 1 ano de curso na época. Agora tu consegue fazer em menos tempo, né? Tirar o teu TTI ali, técnico em transações imobiliárias, tu consegue fazer em menos tempo. Na minha época eu precisei estudar 1 ano. E lá, mais uma vez, então no início de 2009, a minha mãezinha, um dia eu fui almoçar, já estava bem, já estava recuperado, fui almoçar na casa dela num domingo e ela me trouxe um jornal. Tinha um ABC de domingo no Diário de Canoas. Uhum. Ela me trouxe o jornal dizendo: olha aqui, filho, estão selecionando corretores numa imobiliária aqui, e me trouxe o anúncio. Já brilhou teu olho já. E aí eu tava fazendo o curso, né? Cara, olhei para aquele anúncio com outros olhos já, né? Tipo, vou ir conhecer isso daqui, vou ver o que me reserva, né? Me inscrevi no processo seletivo. Foi lá em Cachoeirinha o processo seletivo, no shopping de Cachoeirinha. E aí tem uma história bem engraçada desse dia que eu gosto de contar, né?
Cara, imagina só, eu tinha na época, a gente tá falando de 2009, eu tinha 24 ou 25 anos, 24 para 25. Chego lá para me entrevistar, 2 caras mais jovens do que eu, muito bem vestidos. Os caras deviam ter no máximo 21, 22 anos na época. Já olhou com um preconceito. Normal, né? É natural, né? Ainda mais naquela época em que eu não tinha toda essa bagagem, né, do meio empreendedorismo como eu tenho hoje. Então eu cheguei lá, estava João Bergamini e Ronaldo Calil Fagundes, 2 jovens gestores do mercado imobiliário, realizando uma entrevista coletiva, tinha algumas dezenas de corretores no dia, para um lançamento imobiliário que iria acontecer em Porto Alegre, da antiga Capa Max Rodobens. Era um lançamento de casas lá na estrada do Caminho do Meio. Corretor aí mais cancheiro sabe de qual condomínio eu tô falando. Então lá nessa estrada do Caminho do Meio tinha o lançamento desse produto. Então ali eu tive o primeiro impacto no mercado não tão positivo, que foi, cara, 2 caras mais novos do que eu fazendo o processo seletivo. A primeira coisa que é golpe, aquele preconceito natural, né? Então, me inscrevi ali, marquei de conhecer a imobiliária deles na época, que era uma segunda etapa do processo seletivo, era conhecer o escritório e tal, lá ver se, né, se faz sentido para o profissional. Tive até a Mostardeiro ali no Moinhos de Vento e fui conhecer a então Lopes. Eu fui na Lopes, viu? A empresa Lopes. Fiquei uns 30 dias Imobiliária lá, Lopes. Né? Fiquei uns 30 dias de corretor. Sério? Aham. Cara, Era, numa como é que mega era o cara? Um cara de estrutura. olho claro, gente boníssima pra caramba. Ah, era, tinha não. muita gente lá, Não né? lembro o nome Era dele. uma Joguei até um imobiliária muito futebol com grande. eles lá, tinha um futebol lá do pessoal. Eles tinham um jogo de futebol toda semana mesmo da galera Era lá. gente boa ali. Eu lembro que eu trabalhava no centro numa empresa que vendia software para advogados e tal. E daí eu saía a pé lá da Leonardo Truda e ia até lá Mostardeiro depois. Daí lá fiz uma ligação, daí chegou, eu não aguentei. Daí também, tipo, nas visitas o cara se sentia mal de estar sem carro. Aí sempre tinha um que te levava, quando o cara ficava meio refém e tal. Sim. Mas é uma, cara, Tu sabe que esse teu relato é interessante, né, cara? Sabe qual é o maior, pra mim, tá? E aí, até às vezes pesa, né? Eu tô com um crachá aqui que representa a empresa que eu estou hoje no peito, mas tem coisas que é o Tamer, e a grande maioria das coisas aqui, quase todas elas, é o Tamer que tá falando, tá? Acho que o maior obstáculo, cara, a maior barreira do corretor de imóveis novo na profissão hoje, cara, não é a falta de clientes, não é a dificuldade de entender o mercado. E, cara, é o psicológico dele. É a mentalidade dele. Sim, na época eu tinha 20 é a cabeça. 20 e poucos, daí eu falei, poxa, ainda tava bem assim, cara, vou tentar dar uma mais, porque era um extra, eu já tive um trabalho, eu falei, cara, vou tentar fazer uma mais. Só que a verdade é que eu acredito que quase, não que não possa dar certo, né? Esse caminho muitos fazem, mas quase tudo na vida pra dar 100% certo, você tem que estar 100% dedicado naquilo ali, entendeu? Focado. Então, quando tu divide as coisas, isso é uma dica importante pra gente falar pra galera, cara, te foca numa coisa, se não dá ainda, beleza, começa fazendo, mas já ciente que aí tu não pode te frustrar com o resultado que não vem, porque tu sabe que como tu faz metade daquilo ali, sim, tu vai receber metade da metade ainda de resultado, entendeu? Então, sim. Enfim, na época também não tinha entendido bem como era o jogo, né? Sim. Então, hoje, por mais que tu queira, assim, eu acredito que esse suporte, né, que tu teve, por exemplo, o incentivo da tua mãe o tempo inteiro ali, e mais a tua vontade de fazer, e mais desde o início, por exemplo, eu não fui fazer um curso, né? Eu fui fazendo, se eu vendesse, o cara, tu que é corretor, ia vender e botar no teu, ia dar, ou botar no teu, ia ficar metade. Deu corte. Ia ficar metade da comissão pra mim, né? Então, tipo, já valia porque eu não precisava investir no curso. Sim. Então eu pensei, cara, se der certo, se fizer uma vendinha aqui, daqui a pouco aí eu começo a investir nessas coisas. Então, é todo um passo a passo, né? Que eu acho que eu admiro, assim, quem trabalha como se fosse um profissional liberal, basicamente, no corretor, que, tipo, ele entende que tudo que ele gera é em virtude do trabalho dele, né? Hoje eu vejo que tem gente que bota desculpa nas coisas. Ah, ninguém me incentivou, ou não sei o que, entende? Cara, é muito mais fácil trabalhar e ter no quinto dia hoje ter um salário ali. É muito mais fácil. Ter tua horinha ali e tal, e as pessoas reclamam o tempo todo do trabalho, né? Que nunca estão satisfeitas. Mas não sabem o quanto que é difícil o cara começar todos os dias com o bolso zerado e ter que sair correndo devendo, atrás. Né?
entendeu? Já arranca Sai saindo de casa e tal. Então, tipo assim, o corretor é um cara que ele tem que ter fibra, assim, tem que ser diferente. Não é todo mundo que tem, e que nem ser empreendedor, todo mundo, cara, não é pra todo mundo ser empreendedor, tem que ter coragem, tem que ter vontade de querer saber que nem a gente aqui assumir, tipo, de sair investindo no estúdio, estrutura, gastar primeiro pra depois ter o retorno. Então, eu admiro muito quem trabalha nessa área do mercado imobiliário. Eu queria te perguntar, dentro dessa jornada que tu trouxe aí, qual foi o maior diferencial pra ti, da tua pessoa, assim, porque o que eu quero falar de ti, que nem tu falou tudo aqui, é o Tamer, porque tu vai incentivar outras pessoas que querem trabalhar na área ou que já trabalham e daqui a pouco estão pensando em desistir, porque eu já vi ali que, por exemplo, tu não procurou o mercado veio até ti através da tua mãe, né, ela te mostrou uma oportunidade, ela investiu em ti, e daí até antes de tu falar, vou pegar esse gancho, ô Marcão, coloca a 7 Investimentos aí, que a gente tem um apoiador aqui que é de consórcio, e a gente fala assim que inclusive para quem quer ter sua casa própria, né? Então eu vou tirar isso aqui daqui para aparecer melhor. A gente fala que os caras falam uma coisa muito legal lá na 7, que eles falam do boleto amigo, né? Que a galera tem, às vezes, problema em guardar dinheiro, dificuldade, não consegue ficar com dinheiro e acaba gastando. Então, tendo aquele compromisso do boleto, o cara arruma ali o boleto amigo. Então, paga ali e vai guardando dinheiro. Com consórcio, tu pode investir em imóveis, tu pode investir em carro, tu pode, inclusive, ir pagando, depois que tu for contemplado aí com a carta, tu pode vender a carta e ter um retorno financeiro. Então, eu acredito muito que as pessoas têm que entender isso, que primeiro tu investe e depois tu ganha, né? Daí já quis entrar nesse gancho aí da 7, aí aproveitei a oportunidade de falar desses parceiros aí, um abraço pro André lá, eu tô assim com a minha garrafinha d'água da 7 aqui. E consórcio é muito usado no meio imobiliário para alavancagem imobiliária, né? Forte. Tem muito milionário que usa o consórcio. O Pablo Marçal que fala disso toda hora. Pablo Marçal ele deu voz, né, pra isso, né? Deu voz. Eu queria que tu falasse esse negócio do cara investir, sabe? De entender isso. Que o cara que quer trabalhar tu diz área, o corretor, né? Isso, a pessoa, cara, quer trabalhar na área, tem que entender que ela tem que investir nela mesmo, porque quem vai gerar os próprios resultados é ela, não é imobiliária, não é o cliente, depende primeiro dela, né? Tu sabe que tu entrou, Viegas, num ponto crucial do mercado imobiliário, cara, assim, e aí eu até, essa aqui, né, vou até usar a câmera aí, que eu tenho que falar pra ti, corretor, presta atenção, cara, se tu, corretora, né, profissional do mercado imobiliário, se tu não investe, cara, 10% do que tu ganha na tua capacitação em melhorar o teu profissionalismo, tá errado. Todos nós temos o que melhorar. Seja atendimento a cliente, seja, né, dicção, comunicação, marketing, inteligência artificial. Cara, são N oportunidades de tu te melhorar. Então, corretor, prioriza, investe em ti. E, cara, é a maior dor, assim. Tu vê corretores que às vezes ganham boas comissões, eu tô com o meu cheio aqui, boas comissões, e eles se recusam, às vezes, a pagar um curso de R$300, R$400. Escassez, né? Cara, é uma escassez tremenda, mentalidade, e aí é mentalidade nichada da nossa profissão, do corretor de imóveis. Cara, eu não sei se porque assim, tipo, a gente pega muitas áreas, por exemplo, a gente vai ter depois aqui, até tem um amigo aqui, vou ler os comentários dele, que a gente tem depois o Advocast aqui, então eu vou fazer uma pra lá, aquele podcast que você nem sabia que você precisava, depois aqui 14h30 vai estar ao vivo, nossos clientes. As advogadas, por exemplo, eu tenho uma agência que faz marketing para advogado, cara, é a mesma mentalidade, os caras para investir, para pagar, pra gente fazer as redes sociais dele lá, eu falei, poxa, tu não entende que tu tem que aparecer ali, que a tua rede social tem que estar ativa, por que as pessoas vão te contratar, já que a OAB te proíbe de vender, tu tem que fazer um conteúdo informativo, então tu tem que estar informando diariamente para quando a pessoa entender a necessidade de te contratar, de procurar. Então eu acho que é meio que geral, assim, tipo, os caras não entendem esse lance de investir, até vou aproveitar o que o Matheus falou aqui, ó. Matheus Sibiris, ele que vai estar dia 25 aqui também, advogado, trabalhou comigo no meu último emprego de carteira assinada, foi um call center, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás. Ó, top, o mercado imobiliário é uma das melhores áreas que existe, sempre levando em conta o que o Viegas prega, só agregar valor genuíno, ter sempre escuta ativa
ver a real necessidade do cliente. Eu comecei um curso de corretor quando tinha 18 anos, era o único da minha turma do colégio que andava de terno e sapato. Eu lembro que ele trabalhava comigo no call center e andava de terno e sapato. Mas eu era muito imaturo na época para seguir no mercado imobiliário. O problema do novo que começa é a falta de maturidade. Tem que ter a cabeça de empreendedor, investir tempo e dinheiro, investir e continuar. O Matheus, que hoje é advogado, formado, aí vai vir agora no dia 25 aqui falar. Vim participar do podcast também. Cara, isso aqui é muito legal, não? Legal, relato, né? Boa contribuição aí, né? Eu quis, de repente, falar que é muito mais a dor do nosso nicho, porque se for olhar hoje na maioria das profissões, o cara tem que passar lá por um período longo de formação, né? E a barreira de entrada hoje no mercado imobiliário é baixíssima. Hoje ele vai lá, se inscreve num curso EAD, começa a estudar, 90 dias, um pouquinho mais, está fazendo as provas, passou, está certificado, tem o Cresci, está ativo como um corretor. Então, por essa barreira de entrada ser baixa, diferente de um advogado que o cara vai ficar 5, 6 anos, e de certa forma, se ele for um pouquinho empreendedor, ele já vai entender que ele precisa escolher quais áreas ele vai querer atuar ou se especializar. O nosso mercado, a barreira de entrada é muito baixa. Então, cara, entra muita gente. Quem é o corretor... esqueci de silenciar aqui. Quem é o corretor que tá se dando bem hoje, né? Cara, é o corretor com cabeça empreendedora. O corretor que enxerga que ele precisa se qualificar, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa estar ali, entender um pouquinho de marketing para fazer as campanhas dele, daqui a pouco ter um posicionamento no digital. Esse corretor está se diferenciando. E cada vez mais as empresas estão valorizando isso, né? Trazendo conhecimento para dentro de casa, qualificando esse corretor. A porta de entrada hoje eu diria que é o nosso maior inimigo hoje no mercado imobiliário. É muito fácil hoje, né? Tu virar corretor de imóveis. Só que é aquilo, entra 100, no final de um ano sobra 10. Né? Como se fosse um curso do BOP lá, um Forças Especiais, entendeu? É mais ou menos isso. E o meu início não foi diferente. O que me trouxe até aqui? O que me manteve no mercado? E eu nunca fui muito de estudar, tá? Até tô deixando aqui, abrindo um segredo, assim. Eu sempre fui um cara meio autodidata, assim, e preguiçoso, na real. Na escola eu era preguiçoso, cara. Eu não copiava nada e tirava bem na prova porque eu era muito bom de audição. Sabe que desde o início tá falando as coisas ali que tu fez da tua mãe, lá de vender. Cara, eu sou muito parecido contigo, nesse sentido, assim, porque eu também não. Eu escutava, só que a gente é auditivo, né? É isso. Hoje o cara entende o auditivo, o sinestésico, ali, o visual, então... Às vezes eu entendi, por exemplo, com a fase adulta, que é um tipo de inteligência diferente, né? Sim. Antigamente a gente só entendia que quem era inteligente só quem tirava uma nota boa, na verdade. Tu vê que não é isso, cara. O cara saber aplicar, então, tipo assim, olha o monte de resultado que tu vem gerando, né? Sim. Então, assim, tipo, já dá pra ver que tu é fora da curva, né? E eu queria te perguntar também, aproveitar esse teu gancho aí, como que essa questão, falou de muitos corretores que entram, né? Hoje tu trabalha com equipes também, né? Sim. Tu lidera equipes. Então, assim, qual que é o teu maior desafio para não ter esse turnover tão grande, assim, para não fazer a galera ficar rodando toda hora? Então, cara, eu tô com esse desafio, assim, é recente, tá? Foi esse ano que eu topei o desafio. Falando um pouquinho da minha empresa, né? A empresa Foxter hoje, a imobiliária Foxter, ela faz parte de uma empresa um pouco maior, que é a Loft, que é a quinta maior empresa de tecnologia para o mercado imobiliário do mundo. É uma empresa avaliada em alguns bilhões de dólares, né? E a Loft faz parte na parte B2C do grupo Loft. Então, quando se fala de compra e venda no mercado imobiliário, a Loft ela entrega inteligência para o mercado imobiliário. Então, ela é proprietária de alguns sistemas de integração, né? CRM, parte fintech também, né? Mas daí a Loft tem outras imobiliárias também? Várias. Dentro dela, hoje, é a Foxter. Mas várias imobiliárias parceiras em outros projetos. Aí isso o B2C, aí. Né? B2B, Loft para outras imobiliárias. O B2C, Loft, Foxter, compra e venda. Né? E até talvez eu fale alguma coisa que não seja exatamente isso, porque não é a não é o meu business lá dentro. Lá dentro eu
sou um diretor comercial que tenho alguns líderes, são gestores, né? E esses gestores, as suas equipes. Então, os desafios dos líderes diretores como eu são contratar bons gestores comerciais e construir equipes de venda. A gente lida direto com o corretor, sim, contrata corretor, né? Mas hoje isso é muito mais uma atribuição do gestor comercial do que propriamente do diretor. Mas como eu estou num desafio inicial lá, cara, eu tô que nem Severino, assim, para tudo, até para atender o cliente e visitar se tiver que visitar. E o grande diferencial, e eu digo um diferencial meu, e puxo isso porque tem muito líder no mercado que não foi corretor. E é natural, isso é natural do negócio. Mas eu sou corretor. Eu amo a corretagem, eu vivo a corretagem. Né? Diferente. Né? É diferente o negócio. Então, assim, até já tomei alguns puxões de orelha, porque, cara, eu tenho que ser mais gestor do que corretor. E é uma dor, porque, tu pega um cliente com potencial, um cliente bom, que tu entendeu, e não é um negócio difícil de resolver, não demanda muito tempo, tu acaba te inclinando para aquilo ali, te demanda tempo hoje, né, fazer negócio, de certa forma. Viegas quer comprar uma casa, 3 dormitórios, quer morar com o pôr do sol pro Guaíba, quer ter aquele benefício. O corretor vai ter que mapear a região, ele vai ter que ver tudo que tem disponível, às vezes não tem na imobiliária, tem que ir a campo. Então, lá na ponta o pessoal só vê a compra e a venda, mas nos bastidores, corretor corre, velho. Dá trabalho. No teu caso hoje, se tu gastar energia fazendo tudo isso, tu tá fazendo isso para um corretor. Exato. E daí tu tá deixando os outros sem suporte. Mas te respondendo ali, para que o meu turnover seja baixo, né, a minha saída de corretores, cara, é muito mais eu na formação, e eu formei muitos corretores, né, eu tenho nessa minha longa trajetória de 15 anos, cara, tem mais de uma centena de corretores formados, atuantes no mercado imobiliário, muitos corretores, outros gestores, diretor comercial de imobiliária, donos de imobiliária, diretores comerciais de construtoras, que começaram lá em 2010 comigo, velho. Tipo assim, eu puxei, trouxe para a bancada, sentei, orientei, né? Hoje é muito mais fácil ser corretor. E aí vou dar mais uma mensagem aqui. Corretor, cara, tá uma barbada ser corretor de imóveis nos dias de hoje. Barbada. Tu só não tem resultados se tu realmente, ou tu não é pra profissão e faz parte, é do jogo, ou tu não é esforçado a ponto de usar esse monte de ferramenta à tua disposição. Das duas, uma. Ou tu realmente não é pro negócio, porque tu não tem nada comercial, porque realmente tu não gosta de venda, e aí não tem como dar gol aí. Ou tu é preguiçoso e não busca meio de aprender a utilizar todas essas ferramentas. Por que eu tô reforçando isso, Viegas? Cara, vou voltar lá um pouquinho de novo, 2010, tá? Nós ia lançar um empreendimento imobiliário, eu pegava o meu carro, ia pra frente do terreno, que recém tinha sido tapumado pela construtora, abria meu porta-mala, pendurava um banner e ficava o dia inteiro na frente do terreno panfleteando para todo mundo que passava na calçada. Claro que se fosse uma rua de fluxo, como é natural hoje, a maioria dos lançamentos imobiliários são em boas ruas, em ruas com muito fluxo. Então eu abria o porta-mala do meu carro, pendurava o banner e ficava panfleteando. Aí tá o Viegas vindo lá, eu abordava, tudo bem, posso deixar um panfletinho aqui nesse terreno, vai sair um lançamento imobiliário, maior oportunidade da região, posso te deixar esse material? Ah, legal, posso, não sei o que, me dá aqui, pode. Posso te mandar a apresentação também por e-mail? Cara, pegava num papel em branco, anotava o telefone e e-mail. Chegava no escritório no outro dia e mandava o e-mail de apresentação para todos aqueles que eu tinha conseguido captar no dia anterior. Não existia o WhatsApp para te mandar já um PDF pronto ali pro cara já sair olhando. Prospecção raiz. Cara, e fazia isso de segunda a quinta. De noite chegava em casa, mandava os e-mails de apresentação, no outro dia de manhã, mas de segunda a quinta era trabalho de campo.
ia pra frente do tapume, tinha um mercado grande perto do empreendimento, ia lá falar com o gerente do mercado, cara, posso botar aqui na vaga de estacionamento, botar um bannerzinho, quanto custa pra te me deixar aqui uma semana? E realmente, comprava espaço pra estar ali no mercado, na frente de uma padaria, na frente de uma farmácia, e cara, ficava prospectando. Resultado disso, tá? E aí eu valorizo muito a minha sagacidade, eu sempre fui um cara muito sagaz. Me dava um estalo, cara, validava. Vou fazer. E dava certo. Na maioria das vezes deu certo. Muitos não deram certo, mas a grande maioria deu. Resultado disso, eu era um cara muito bom em comunicação, fui melhorando ainda mais a minha abordagem pessoal e eu fui aprendendo que era volume de abordagem, e-mail enviado. Chegava na quinta-feira, a minha rotina era ligar para todos que eu tinha enviado a apresentação de segunda a quinta, para recebê-los num plantão de venda na sexta, no sábado e no domingo. Chegava sexta e sábado e domingo, na grande maioria dos produtos que eu trabalhei focado, eu era um dos corretores que mais tinha retorno no plantão. Porque eu tava lá, cara, se não era na rua, quando tava tempo ruim para chuva, era na oferta ativa. Eu sou muito bom de telefone, de captação ativa, prospecção. Eu pegava a planilhinha de Excel, esse negócio de CRM, essa barbada toda aí, cara, esquece. Essa época que eu liguei era planilha. Cara, era a planilha de Excel ali. Muitos talvez nem saibam o que é isso, tá? Mas telelista. Livrão de telelista. Cara, vamos lançar um empreendimento na Érico Veríssimo. Ia lá na telelista, Rua Érico Veríssimo. Todos os telefones possíveis e disponíveis ali, eu ia ligar pro vizinho do empreendimento. Muito bom. Quem é que atende aqui? O Viegas. Viegas, tudo bem? Olha só, tu viu que está saindo um tapume aí do lado do teu consultório? Tu viu que tem um empreendimento imobiliário que vai ser lançado? Pois é, o que é? Cara, era o gancho que eu precisava. E aquele o que é, às vezes era 10, 12, 15 minutos no telefone, tu cativava. Eu sempre me preocupei muito em como cativar na ligação, né? Como é que tu cativa o cara pro cara ficar contigo no telefone? Naquele tempo, a ligação ainda tinha um valor a mais, né? Eu lembro que na minha época de call center, eles tinham uma técnica que eles ensinavam no treinamento, que era o sorriso na voz, né? Sorriso na voz. Tinha que falar normal. É aquele lance, hoje que se fala nas redes sociais, até depois eu vou entrar um pouquinho nesse papo de rede social também, os 3 segundos eram os mais importantes pra ti, porque o cliente já atende querendo desligar. Na verdade é isso, né? Ele não quer te atender porque não é alguém que ele sabe quem é, tá minha mãe me ligando, minha avó, não, ele não sabe quem tá ligando ali. Pô, quem é que tá me ligando? Como assim? Então, tu tem que ser muito bom já, né? Eu lembro que tinha um menino que daí quando eu treinava minha equipe lá de vendas, que ele falava, o Crismo, muito bom dia, quando ele largava aquele bem, eu falei, cara, muito bom dia é muito melhor que bom dia, né? Muito bom dia é um muito melhor. E eu falava, cara, às vezes é um negocinho assim, detalhe. Fora a entonação de voz e tal, mas assim, isso aí que tu tá falando faz toda a diferença, cativar as pessoas. E o ouvinte, né, deve estar sorriso na voz, o que é isso? Vamos fazer uma simulação aqui, né, Viegas? O Matheus Sibili sabe que trabalha no call center lá. Bom, vamos lá, eu vou ligar pro Viegas. Alô, tudo bem? Bom dia, Viegas? Isso, ele mesmo. Já é o normal, né? Fala, Viegas, bom dia, tudo bem? Pô, tudo ótimo. Cara, como muda, né? Cara, é um detalhe, velho, é um detalhe. E hoje, muito mais importante, porque hoje menos as pessoas querem atender uma ligação, né? Ainda menos. Muito menos. Sinto essa dificuldade porque eu gosto do telefone. Eu às vezes tô lá e aí o cara que manda áudio longo, então. Não, cara, eu aprendi a cortar, eu fazia isso, mas no máximo 50 segundos, 55 eu corto. 9 minutos e 41 minutos. Pode 41. Não dá, né? Não dá. Hoje em dia não tem. 45, 50 segundos, se tem que falar mais, corta e falou continua. Agora, se adaptar ao meio, né? Às vezes a gente acha que, tipo assim, tu tá contando aí que várias coisas mudaram nesse caminho, né? Então, se a gente tem gente que até hoje tá insistindo em alguma coisa, deu certo em algum momento na vida, e daí hoje não explode porque ainda tá amarrado naquele momento de glória, né? Por assim dizer, no passado. Deixa eu só pedir vou abrir um link pra ti pra rede social pra gente falar disso. Coloca um link pro pra mim aí, vou abrir um link literalmente. Tem uma galera aí que é nossa patrocinadora, que eu acho que se não usam, tá? Os corretores devem usar muito essa ferramenta aqui, cara. É tipo um Linktree? Exatamente, só que melhor. Legal. O que acontece no Link Pro? O Link Pro, ele já tá com... Coloca o vídeo pra nós aí, Marcão. Mas esse vídeo até nem tá atualizado. A gente conversou durante umas 3, 4 horas esses dias e o pau
com base em algumas coisas que eu trouxe, ele tá mudando a ferramenta. Ela é uma ferramenta que já tem os links. Coloca o vídeo pra nós aí, por favor. O vídeo pra nós. O povo não tá me escutando. Aqui. O vídeo? Não, aqui não. Agora foi. Ó, cara, tu só coloca o arroba do Instagram ali. Pode voltar, consegue voltar o vídeo aí, Rafa. Não pegou o início. Que é a parte que precisa mostrar ali. Ó, tu coloca só o arroba do Instagram. Tá. Criar. Com inteligência artificial, ele já te dá algumas alternativas de modelos do link. Legal isso. E até quantos links o usuário consegue? Cara, acho que são 5 links. Eu não sei direito daí. Essa parte isso aí é gratuito, pago? Tem a versão gratuita e tem a versão paga, tá? Isso é bom pra corretor, hein? Cara, isso é pra... Não, e agora não tá aqui nesse vídeo, tá? Mas o que eu tava falando? Tem essa opção de colocar o Instagram dessas opções e tem a opção de trabalhar com templates que eles já têm. Então tem pra corretores ali. Tu procurar, vai ter alguns modelos pré-prontos, que daí é só ir mudando a imagem, mudando alguma coisa. E é tudo muito fácil de mexer, ó. Ele tá mostrando aqui mudar a cor, incluir botão. Cara, muito simples. E assim, a versão gratuita, pode testar. Na versão paga, cara, é R$19,90 por mês. E ele é um mini site mesmo, assim. Eu uso no Fala Cansado aqui pra te ver, ó, pra te ter uma ideia como fica num padrão de layout, assim, muito legal. Ah, não, mas 19 por mês, o corretor já... daí... Acha ruim? Ah! Mas pelo amor de Deus, cara, se tu não, é impressionante, cara. Se tu não tem 20 pila pra investir em ti, olha a diferença aqui. Vou ficar legal. O layout, cara, é um mini site. O que acontece? Por que é legal? Eu recomendo usar. Pode usar a versão gratuita, corretor. Tu quer canguinha, mas tu sabe que se tu não gasta com isso, também ninguém vai gastar contigo. Se tu não quer gastar R$20 pra investir em ti, quem é que vai comprar um imóvel no cara que não tem essa cabeça? Dica minha aí, não vou nem colocar a responsabilidade do Temer, mas olha só. Na versão paga, ele consegue ver os analíticos. Então, por exemplo, digamos que tem ali... Qual o link que mais foi clicado? Qual link foi mais clicado. Legal. Ele consegue lá colocar o pixel do Facebook, se ele for fazer anúncio, consegue colocar ali. Então, assim, tem toda essa base de análise de dados aí que é extremamente diferencial. Essa integração é importante, né? É diferencial em qualquer negócio, cara. Então, assim, cara, R$19,90 por mês pra ter um mini site. Vai fazer um site mesmo. Vai contratar um programador pra fazer o teu site pra tu ver quanto tu vai gastar. Então, assim, o Link Pro é uma ferramenta que a gente recomenda aí e que pra ti que é corretor, eu acho que é fundamental, assim, porque hoje tem que ser organizada as paradas, cara. Quando os caras vão, por exemplo, tu falou ali de lançamento, tá? Sim. Provavelmente o cara não trabalha só com um lançamento ou só com um tipo de imóvel. Então, ele pode ter um botão que leve pra cada lançamento, por exemplo, ele falar sobre cada negócio. Então, assim, é tu saber te vender, cara. Hoje não é sobre tu só ser bom, né? Tu tem que parecer bom também. Então, cara, o Link ajuda nessa ferramenta aí. Tu falou algo importante aí, cara. E como é que eu entro nesse assunto sem gerar polêmica? Eu sou um cara bem polêmico, tá? Eu só quero saber se vocês, tipo assim, se tu orienta ou se vocês usam a rede social também, né? Porque hoje tem que estar ali, né? É exatamente esse gancho aí que eu tô pensando um pouquinho aqui, porque, cara... Pra não me atrapalhar. Não quero me comprometer com nada, mas assim, quem me conhece sabe, cara, é preto no branco, fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer, era isso, entendeu? Agora, o que tem de gente ruim, gente fraca, gente bem meia boca, que sabe se posicionar muito bem, cara, isso aí tá... E muita gente ruim vendendo curso, gente fraca querendo ensinar os outros. E aí, vamos pegar aqui, ó, mais um recadinho pra ti, corretor. Assim, ó, cara, segue, valoriza o trabalho e segue profissionais de relevância. Tá cheio de gente aí bonita e boa de Instagram. Mas tu vai ver o histórico, vendeu pra quem, vendeu quanto, vendeu onde. Os caras não têm histórico nenhum, eles querem te ensinar a fazer o que eles nunca fizeram. Tá cheio. Falo pelo meu nicho, meu mercado, cara. Tá cheio de corretor de Instagram, vendendo curso, vendendo a fórmula do sucesso, e os caras, cara, não tiveram um tamanho relevância assim, sabe? Não, isso é muito normal no mercado, e assim, mas uma coisa que eu vou falar, que daí é uma opinião minha, às vezes tu fica, tipo, nessa, tu vai ficar com esse pensamento, né? Tem um monte de cara, não sei o quê. Só que ele tá sabendo usar o jogo. Então, assim, tipo, tu, que é o cara mais inteligente, não tá aproveitando a tua inteligência pra usar, entendeu? A gente tá aqui no nosso mercado, aqui na Vencer Hub, por exemplo, é potencializar o cara que quer entrar no digital. Tipo assim, vamos pegar um exemplo. A gente grava cursos online aqui.
Então, tipo, vamos pegar o Tamer que quer ensinar outros corretores, por exemplo. Não vai ser não precisa ser um curso certificado, mas um curso de captação de quem tá na rua mesmo, quem tem a prática, tu vai poder ensinar, né? Tudo que tu sabe, tu tá apto a ensinar. Então, assim, os caras não investem nisso, enquanto outros que não sabem tanto, eles copiam alguém, vão lá, investem e dão certo, porque ele tá só replicando o modelo. Às vezes o cara fica achando que o cara sabe mais, mas o cara não aplica como tem que ter feito. É o que tu falou, tu tá se adaptando. Na época da ligação e tal, tem coisa que a gente tem que se adaptar ao jogo, cara. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o mercado pede, né? Sim. Então eu acredito, aí eu não posso falar, aí tu que é autoridade nisso, não posso falar pelo mercado imobiliário, mas eu acho que se o cara não tiver inteligência pra entender o mercado, e hoje tem uma frase que nem é minha, já ouvi em algum lugar, que é tipo, cara, ou tu é ponto com, ou tu é ponto fora. Tu tem que estar nas redes sociais, não dá pra ficar fora. Mas eu ainda funciona o panfleto. Beleza, não, faz o panfleto e o digital. No digital, inclusive, tu posta que tu tá num lugar tal panfletando. Tá ligado? Tipo assim, mostra, porque as pessoas estão... Todo dia a gente acorda, olha o WhatsApp e o Instagram, cara. Sim. É automático, todo mundo. Então o teu cliente também tá olhando. Tu já viu quantas horas tu passa no Instagram? Eu passo pouquíssimos, porque eu trabalho, né? Mas eu fico 1 hora e pouca, menos de 2 horas por dia. Não é a média. Porque eu só entro pra postar e depois eu não fico. Porque a gente tá sempre gravando vídeo e tal, produzindo conteúdo, né? Então, mas a galera fica muitas horas, a maioria, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tu tem que aproveitar isso. Porque tem gente que ou tu vai ser o consumidor na rede social, que tu vai ficar lá rolando TikTok, rolando Reels, e vai ver um monte de bobagem. Que eu vejo alguém falar, parece que eu pago a internet. Quando eu escuto essa frase, eu fico louco, né, cara? Aí eu digo, cara... Já vê a mentalidade do cara. Já vi ali, né, cara? Aí eu digo, cara, e tem o cara que é o cara que tá sendo assistido por essa galera. Sim. Então, por exemplo, cara, o teu anúncio de um imóvel, do que tá acontecendo, tem que estar ali, cara. As pessoas são curiosas pela tua vida. Então, as pessoas, elas compram o imóvel do Tamer, não é da Foxter. Né? Não quero falar nada contra, mas não é da empresa. Eles compram do Tamer. Então, ela quer saber se o Tamer treina, o que ele come no café da manhã, se ele estuda. Eles querem saber da tua vida, cara. A real é essa, entendeu? O jogo é esse. Então, o que tu faz, cara? Tu fala da tua vida profissional, não vai ficar fazendo choradeira lá também, né? Mas fala da tua vida profissional, mas registra isso, cara. É muito importante, porque eu não esqueço quando eu comecei a falar, cara, não sei o que, eu fui em tal lugar hoje, o cara eu vi. Caraca, tipo, tu não esconde, mas claro, eu postei, né? Sim. Mas assim, as pessoas sabem o que tu tá fazendo. Então, às vezes, até que não fala nada, ela tá ligada no que tu tá fazendo. Então, tipo, se tu mostrar todo dia, tu entrando na tua lista de planilha, tu ligando, tu indo visitar um imóvel, tudo que tu mostrar, os caras vão olhar, pô, o cara tá em movimento. Tá em movimento, sabe? E isso faz toda a diferença, cara. Eu vou dizer que eu não tô... Aí, que nem tu falou. Cara, eu não tô falando uma coisa aqui que eu acho, tá? É o que eu faço. Eu tô indo agora dia 30, na verdade eu vou dia 27, tem um evento em São Paulo, em Alphaville lá, que vai estar o Joel J, lá um evento pra contadores. Eu vou lá, cara, porque tudo é network. Contador, ele tem um monte de cliente. Esse monte de cliente é potencial cliente pra mim alguma coisa. Como eu vendo serviço online, eu vendo pro Brasil inteiro. Então, olha só o que é a mentalidade. Pô, eu vou em Alphaville, tu acha que eu não vou ficar tirando foto e vídeo o tempo inteiro? Tô em Alphaville. Porque é um negócio diferente, não é todo mundo que tá em Alphaville. Vai tirar foto lá do Joel, vai tirar foto lá. Te valoriza, cara. É tão simples. As pessoas querem isso. Pra mim, não faz muita diferença. Eu tá lá, eu tô aqui, faz diferença eu fechar negócio com alguém. Claro. É o que eu quero. Mas que a gente sabe que o jogo é esse. Então, acho que o corretor, ele pode aproveitar mais isso, sabe? Deve. Cara, hoje foi exatamente o que tu falou aí. Ou ele é ponto com ou ele é ponto fora. Não tem mistério. E sabe que essa era uma dor minha. Eu sempre fui muito low profile. Cara, bastidores total. Bastidores. Eu nunca me importei. Tenho que estar ali aparecendo, ser o cara. Cara, não. Tinha 10 corretores, tem que fazer os 10 aparecerem, eles aparecendo automaticamente, quem é que tá por trás? Sou eu. Então, sempre foi uma crença muito forte, e eu vim trabalhando isso em mim, né? Tanto é que, se for olhar ali minhas redes sociais, cara, agora, no último ano, que eu comecei a me fazer um pouco mais presente. E essa deve ser a dor de milhares de profissionais do nosso nicho, né? E o nosso nicho também tem uma outra dor que, cara, a maioria dos corretores ainda é a geração de mim para mais antigo, né? A Suelen falou, o povo é fofoqueiro, viu? O povo é fofoqueiro, isso aí a galera gosta de saber. E é impressionante, né? Volta e meia eu vou dar uma olhada ali Cara, eu posto uma foto de academia, às vezes, pô, dá várias
As foto do imóvel dá menos. Que nem quando eu posto com meu filho. Aonde nós aparecemos, cara, é muito mais. O local diferente, alguma coisa. E não é difícil, velho. Qual é a minha dor hoje, tá? A minha dor hoje é tempo para parar ali e já postar na hora. A minha esposa fica pé da vida, né? Porque eu tiro as fotos, faço vídeo, tudo, deixo ali. Num momento oportuno eu paro, que é no mesmo dia, mas horas depois, paro e posto. Mas aí eu já perdi o timing do momento, né? Hoje chama, a gente até vende esse serviço, tá? Não tô te oferecendo, mas o que a gente faz em eventos, por exemplo? Tu vai palestrar no evento tal, tu leva um videomaker mobile com celular. Real time. Cara, terminou, tu fez, antes de terminar a tua palestra, já tem um vídeo pronto pra tu postar, entendeu? Porque a galera... Tipo assim, a galera quer viver o momento contigo. Tem um amigão meu que vive isso só, cara. Só em festa e evento. O Igor Velasco. Assim, legal. Vamos procurar esse homem. Só real time. Cara, contratam ele só pra isso. O Marcos Strider agora, ele fala que isso é a tendência, assim. Tipo, não é nem um vídeo mega produzido. É o quase cara comprando o curso do Marcos seguindo. Também. Cara, eu fui no evento dele lá em São Paulo. Ele tava no STX aqui. Eu também não consegui ver a palestra dele, não lembro o que eu tava fazendo. Mas o cara é bom. O cara é fera, né? O cara é fera. E assim... Tipo, cara, eu, por exemplo, o que eu te daria de dica, que é o que eu faço, eu, apesar de saber editar vídeo, cara, stories é aqui, ó, só, liga a câmera, sai falando e pum. E eu não faço eu nem olho, cara, eu já posto, Já posto, porque senão o cara fica se analisando. Não olho, mas eu tenho mania de querer marcar ali os envolvidos, marcar a empresa, marcar as equipes. Isso sim, isso daí, e aquilo ali já me tira 5, 6 minutos, 10. E eu sou um cara muito do minuto, né? Cara, até rua eu mudo, porque eu sei que a sinaleira demora 2 minutos, eu fujo da sinaleira. Então, às vezes, e eu sou um cara muito ligado em segurança também. Pô, se eu tô no trânsito, na rua, não gosto de ficar ali de bobeira, sabe? Então, quando eu chegar no escritório eu posto. Só que dali ao escritório é 40 minutos. Aí tu chega no escritório, tem outra demanda, tu vai esquecer, vai postar 2, 3 horas depois. Mas então faz um cronograma de rotina do dia. Tipo isso. Assim, vou postar um de manhã e um de tarde, tal hora. Aí tu sabe que eu tô 5 minutos ali, porque... Já prometi pra uma galera que, vou me fazer mais presente aqui e fica só na promessa, né? O cara com o conteúdo que tu tem, entendeu? A galera quer te escutar, entende? Hoje eu dou mentoria também, porque eu entendi que, o que tu falou antes, cara, eu vi gente que cobra 6, 9 mil reais na mentoria e eu sei que não entrega nada, porque não tem muito pra entregar. Aí eu falei, cara, eu com conteúdo, tipo, toda hora estão me pedindo ajuda de graça, eu gasto meu tempo, gasto energia ali pra ajudar a galera. Eu falei, cara, vou fazer mentoria disso, porque daí pelo menos a gente monetiza. E fora que eu tiro esse cara ruim do mercado que tá atrapalhando o mercado. Então, por exemplo, que a gente falou dos corretores, quando tem 90% corretor que não se torna um corretor, eles atrapalham, porque eles negociam com pessoas que poderiam comprar e não compram porque eles atendem mal. Não, isso eu te falar que às vezes eles nem negociam, cara. Ele não chega na etapa... Eu não tenho esse dado preciso, tá? Esse número exato, mas vou te pegar por convivência, assim. Vou te tentar analisar isso por convivência. Mas assim, cara, entrou 10, cara, 1 vai vender, 2, né? O cara sendo um cara esforçado, dedicado, nos primeiros 90 dias. Ou o cara bom de networking, um cara muito bem relacionado. Esse cara do networking é o que se dá melhor no início no mercado imobiliário. Porque, de certa forma, ele é um cara bem relacionado, os amigos, a rede dele vai querer valorizar isso e, de certa forma, vai fazer negócio com ele, vai. Então, assim, quem é o profissional que vira corretor de imóveis e que melhor se dá, cara, é o cara que veio com alguma bagagem de networking junto, assim. É o advogado, é o contador, mas é o cara que tem o networking como viés já de captação de cliente em outro meio que ele atuou. E, cara, o networking hoje, quem não faz networking hoje, quem não vai em evento para se relacionar, quem não tá circulando, buscando se conectar, velho, tá fora do game. Sabe que eu tenho um método, né, que eu dei uma palestra agora na Anhanguera, dia 9 de novembro, e 8 de dezembro agora eu vou dar essa palestra de novo. Na Anhanguera, tá bem... A gente sabe, a gente não é pouca coisa. tu tá bem acompanhado, fica tranquilo. Cara, a gente veio 8 de dezembro, a gente veio em Cachoeirinha, eu vou dar pra um evento de lash designer, aqui, extensão de cílios. Olha isso. E daí o meu método chama SGI, que é Seja Genuinamente Intencional. Então eu ensino muito o network na prática. Por exemplo, uma coisa que eu digo, vai em evento. É super simples, mas cara, fica sempre perto da comida e da bebida, do café.
Porque ali sempre tem uma oportunidade de alguém parar, pô, Vai começando o querer dia, conversar, cafezinho, né? O cara não consegue te dizer sim ou não. Comeu um negocinho, cara, que bom, isso aqui tu experimentou? Não comi ainda. Ou o cara vai dizer, não, já comi, é bom mesmo. Tu já tem uma troca pra trocar com o cara. Em evento também tem aquelas ilhazinhas de celular. Cara, para ali pra carregar o celular. Já puxa, posso colocar aqui, não tem problema e tal. Tu já puxa um assunto. Então, lugares que as pessoas circulam mais, Sim. porque no evento, na palestra, sentadinho lá, tu não vai ficar durante a palestra. Eu não posso dar essa dica aí pro mercado imobiliário. Não funciona. Né? Os caras já ficam perto do negócio de café. Não dá. Esse é o espaço do... Mas vai nas convenções, cara, é difícil tu chegar... mas sabe o que, por exemplo, que eu vejo da maioria dos mercados, tá? Isso é uma visão minha. Que vocês ficam dentro de bolhas. Advogado, contador. Nicho, né? Então, o que eu digo? Cara, tem que ir em evento de outras áreas. Cara, vai em evento de marketing digital, de empreendedorismo. Por exemplo, cara, essas meninas do Lash Design, tá? Vai pensar, pô, Sirius, coisa. Cara, essa menina da beleza tá ganhando grana. Pô, demais. Entendeu? Um negócio que não para. Então, tipo assim, pô, lá tem dinheiro. E tu acha que essas mulheres que eram às vezes de classe C e D, que estão começando a melhorar na vida, dando um salto, ganhando mais, tu acha que elas não querem comprar uma casa? Sim. Tu entende? Então, tipo, o cara não tá lá porque ele não enxerga isso. Então, daqui a pouco gerar uma oportunidade que a gente falou, cara, vai lá, investe pra ter o teu standzinho lá, pra essas meninas, pra ter nesses eventos tinha gente de faculdade lá liberando desconto na matrícula, não sei o que, entendeu? Então, cara, tem que sair fora da caixa. O network, ele vai bem além. Tem uma outra palestra que eu dou, que eu não dei pra imobiliários, corretor, mas pra galera da HS eu já fiz esse treinamento, eles gostaram bastante, que é o CNV, que é Comunicação, Network e Vendas. Aí o cara ajuda um pouquinho de como se comunicar, né? De como fazer o network e como fazer isso virar venda em algum momento, né? E lá eu mostro os resultados que eu tenho de network, tudo que eu gero, tanto pra mim quanto pras pessoas que estão ao redor, assim. Mas deixa eu falar pra gente não ficar muito fora do tema. O que tu acha aí que a gente não falou sobre o mercado imobiliário que é importante pro Tamer falar? Porque eu sempre digo pro convidado, cara, eu vou te perguntar coisas que são interessantes pra mim, que eu acho que podem te alavancar, te dar bons conteúdos, e que eu acho que quem tá assistindo pode se interessar. Mas sempre tem uma coisa que o convidado quer, que ele, tipo, pô, ele veio aqui, isso é importante. E por isso que eu sempre digo pro convidado, cara, é uma conversa, não é uma entrevista, não é pergunta e resposta. Então, o que a gente não falou ainda que é extremamente fundamental pro Tamer falar hoje, pro mercado imobiliário? Acho que é importante, até deixando um spoiler aqui já, e tu tava falando, né, de educação, de curso e conteúdo, é um mercado que me atrai muito, né? Estou me preparando para ano que vem entrar no meio educacional, gerar conteúdo educacional, mentoria, curso, palestra. Quero poder compartilhar mais conteúdo. Cara, eu sinto dentro de mim aqui que eu tenho que externar isso de alguma forma. E agora eu estou no momento de me conectar e conhecer as pessoas certas para isso, né? Desenvolver. Cara, eu sou um exímio negociador. Eu não perco negócio. Sou exímio, sou muito bom em negociar, seja com o vendedor, o proprietário, seja com o cliente comprador. Cara, isso dá um curso. Com certeza. Isso dá um baita curso. Eu sou muito bom em agenciar imóvel. Ir lá, pegar, tirar de todas as concorrentes e trazer para mim. Isso dá outro curso. Então, assim, tô rabiscando já em casa, tô com algumas dezenas de rabiscos lá, de ideias e modelos de curso que eu quero trazer no que vem. Tu tem público, né, cara? Porque, tipo assim, tu já larga dessa galera toda que é corretora, entendeu? Sim. Que nem o que eu vou começar a fazer, que eu identifiquei um gargalo no meu mercado, eu vou criar um curso de pitch de vendas, um cursinho curto, rápido, objetivo. Porque que eu vejo? Os caras estão no evento, ganham a oportunidade de subir no palco, e não sabem aproveitar. Sim. Cara, tu tem 1 minuto ali pra falar quem tu é, o que tu faz, como que tu ajuda a pessoa através do teu negócio e qual que é o teu Instagram, para as pessoas ir lá seguir. Simples assim. Em 1 minuto, cara, se tu fizer isso bem feito, de uma forma que encante, se tu conseguir fazer isso em forma de historinha, tipo, cara, eu sou o cara, ó, se eu fosse um corretor, tá? Eu vou dizer, cara, eu sou o cara que realiza o sonho de ter a casa própria. Eu vou fazer de tudo para que tu tenha o melhor lugar, a casa do jeito que tu sonhou, com as melhores condições de pagamento. Se faz sentido isso pra ti, eu me chamo Viegas, meu @ é tal, vai lá e me segue pra saber mais. Cara, isso é um pitch, entendeu? É um pitch que, tipo, já matei tudo ali, pô, eu já disse como eu ajudei o cara, disse quem eu sou e de onde ele me acha, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que
parece óbvio, mas pra muita gente não é. Não é, né? Então a galera tá perguntando, eu vou fazer um curso que eu vou ensinar em poucas aulas isso. Então o que a galera não entende também? Cara, um curso, hoje em dia tem produto low ticket e high ticket. Então low ticket, cara, eu recebo Agora toda hora. tem ultra ticket também, né? Também, esse nós chegaremos lá. Mas nós ainda estamos, né, no meio do termo. Tem um amigo meu que criou o termo aí conhecido. Ultra ticket. Ultra ticket agora. Ó, Suelen Kaffer. Falei certo, Su? Profissional que se destaca é aquele que tem uma comunidade e ele tem confiança das pessoas e vende mais nesse contexto, olha só. A Su que trabalha também na área da beleza, aí conheci ela nesse evento na Anhanguera lá. Ela é amiga da Patrícia, então tive a oportunidade de conhecer ela lá e a Su em breve vai estar por aqui também trocando uma ideia comigo aí. Como é que é importante, né, cara, a gente entender isso mesmo. Hoje a gente tem que... O corretor, eu acho que ele fica muito naquela, tipo, se não vendendo... Cara, vocês mais que ninguém tem que trabalhar. Às vezes o cara vai falar contigo e vai fechar meses depois, né? Então, tu conseguir fidelizar essas pessoas, entender que elas querem... Daqui a pouco, por exemplo, tu criar um grupo onde tu mande notícias, conteúdos ali sobre o mercado imobiliário, não só sobre... na hora de fazer uma compra é importante saber disso. O corretor vai te orientar dessa forma. Tem muita dúvida que o cara que é leigo não faz ideia. Sim. Então, se o cara lembra, poxa, o cara de graça me ajuda dando conteúdo, na hora que eu for comprar, vou comprar com esse cara, ele já me ajudou a entender as coisas, eu nem sabia como começar, entendeu? Então, eu acho que esse é um diferencial, assim, das áreas em geral, sabe? Isso que tu falou, cara, é real, meu. Tu tem que, assim, tipo, dá pra ver na tua fala, tu se comunica bem, tu é bem posicionado. Cara, boa pinta, né? Não tô pagando pau pro cara aqui, mas, tipo assim, para o mercado, tudo conta, entendeu? Sim. Porque eu digo pra um amigo meu, eu falei, cara, eu gordinho, desse jeito, eu tenho que fazer muito mais força que tu. Eu tenho que, né, comunicar, eu tenho que atrair, eu tenho que encantar o cara. Tu só de boquinha fechada já chama a gente. Sim. Então, se tu souber usar isso, cara, tem que saber, cara. E tu, tipo assim, eu vou te dizer que eu vejo que, tipo, tu tá pronto, assim, é só questão de fazer mesmo, de repente, um direcionamento que o outro. Porque, pô, a mentoria, com certeza tu tem muito pra ensinar, entendeu? Então, tipo, é só passar, porque eu digo, às vezes, uma frase que não é minha, sabe o Marcos Paulo, que é sócio do Pablo Marçal? Ele fala um negócio pra mim sensacional, eu repito várias vezes. Maior lançador do Brasil hoje, né? Exatamente. O que ele fala? Ô, gurizada, tem gente batendo na porta lá, se alguém puder abrir. Ele fala um negócio, cara, tu não precisa ser o melhor, só precisa arrumar uns piorzinhos que tu. Aí eu falei, cara, parece engraçado, só que é verdade. Tipo assim, tudo que tu sabe, pra alguém, é fundamental. Tipo, eu não sei nada sobre aquele assunto que tu sabe. Então, às vezes o cara acha que, tipo, não sei o suficiente, porque o cara tá preocupado com os termos técnicos e tal. Chegou teu brother aí? Chegou, deu pra fazer uns videozinhos. E daí, cara, então se tu passar o que tu já sabe, alguém vai ser extremamente necessário. Sim. Pode chegar aí, homem. Pode chegar aí, diretor. Só não pode passar das câmeras aí, ó. Daí, não, aí tem uma no meio aqui, ó. Vai ter que fazer daí. Ou tu vai ter que te abaixar. Não, dá pra colocar aqui. Nós falando em informação. Ô, gurizada, ajuda ele a poder passar no cantinho aqui sem passar na câmera do meio ali. Nós falando em informação, esse, cara, é o cara novo no mercado hoje que tá transformando aí o meio de fazer negócios, né? Não, pode ficar. Tá, do meio tá aberto? Tá na dele? Aí, fechou. Aí tu consegue fazer. Você é o cara que tá... Através de uma mentoria indireta, o cara tá tendo resultados extraordinários. Olha aí. Quero inclusive, trazer num próximo podcast aí alguns corretores. Quem sabe a gente criar uma rotina aí, faz uma dupla. Faz em dupla, cara, que é bom porque como eu gravo de segunda a sexta, né? Sim. Então, tipo, sei lá, deu um mês e já passou 20 episódios. Claro. Então, não vai Tem espaço. Não fica cansativo com a audiência e conteúdo de valor é sempre importante, né? Eu acho que esse mercado é um mercado... Porra, todo mundo quer ter uma casa, né? Todo mundo quer ter uma casa. Então, assim, cara, investir no mercado imobiliário tá aí os caras que sabem, né? Investe quem sabe aí. A gente já recomenda o Tamer aí. Inclusive, né, cara, já aproveitar aí, cara. Ó, investe sempre em conhecimento. Então, os caras não vão só te vender o imóvel, eles vão te ensinar a melhor forma de adquirir o teu imóvel sem ter nenhum prejuízo, né? Porque já aconteceu de muitas histórias aí que eu ouvi do cara chegar, tá com aquele sonho e daí faltou uma papelada, pagou 5 mil com isso, com aquilo outro, deu problema. Vou te dar uma rápida pegando esse teu gancho aí. Dá uma rapidinha, tu me deixa mal. Rapidinho. Tu sabia que se tu for vender o teu imóvel hoje, e tu que é um empresário, empreendedor, tem 3, 4 CNPJ, tu tem um processinho,
uma pendenga, uma trabalhista em um dos teus CNPJs que pode vir dar problema, aquele imóvel tá no risco? Ele pode ser, inclusive, usado como forma de pagamento. Pode ser usado como forma de pagamento depois que tu vendeu o imóvel. Caralho. Cara, o pessoal não faz ideia. O pessoal acha que comprar e vender imóvel é ali, assinar um compra e venda, contratinho de gaveta e tá resolvido. Né? A nossa imobiliária chega para alguns clientes ser taxada como chata. Sim. Porque, cara, a gente chama de due diligence, né? A gente faz uma varredura. Literalmente, todo o CPF envolvido na propriedade do imóvel e todos os CNPJs oriundos daqueles CPFs. Então, cara, a gente faz realmente a garantia de que tu tá comprando um imóvel seguro, que tu vai conseguir transferir aquele imóvel e não ter nenhum problema. Então esse é o principal diferencial hoje nosso como empresa, né? Hoje a imobiliária Foxter, cara, ela deixou de ser uma imobiliária. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado imobiliário. Hoje, os nossos corretores, para ter uma ideia, nós temos hoje um corpo de 450 colaboradores, pouco mais, só em Porto Alegre, e beirando 200 em São Paulo agora, né? A gente quer bater aí, até o final do ano, um número de 700 colaboradores. E a gente entrega muita inteligência e muita tecnologia para o profissional, para o corretor de imóveis, para que ele se preocupe apenas em atender bem o cliente. O Viegas caiu na nossa esteira de atendimento. Cara, tu vai ter lá mais de 100 mil imóveis do Sudeste para baixo. A gente tem um banco com mais de 100 mil imóveis. São mais de 120 cidades que a gente já tem hoje imóveis disponíveis, né? Tu tem que ter um bom atendimento. Hoje o corretor de imóveis, e aí volto a falar para ti, corretor, cara, te especializa em atendimento, te especializa em pessoas, vai fazer um cursinho básico de PNL, né? Entender personalidades de clientes, né? Saber se aquele cliente ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico, ele é mais visual. Cara, hoje com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento disponível no YouTube hoje, se o cara não aprender a ser corretor de imóveis em 6 meses, não quer, velho. Troca de profissão, o cara não quer ser profissional do mercado imobiliário. E tá muito fácil. É um hub de negócios imobiliários, né? Nós somos um hub. Cara, a gente faz mais de 100 vendas por mês. São mais de 100 imóveis. A gente bateu 130 e poucas vendas mês passado, pra te ter ideia. Coisa boa. Cara, sim, a empresa em si, né? Ah, Tamer, por que tu não trabalha sozinho com toda a bagagem que tu tem e tu não ganha toda a comissão, 6%, que é o que a maioria dos corretores fazem, né? O cara vai lá, entra numa imobiliária, se destaca 1, 2, 3 anos e sai para abrir a dele ou trabalhar sozinho. Cara, é muito mais do que isso, velho. Dá para ganhar toda a comissão? Poderia. Já trabalhei 1 ano sozinho nessa minha trajetória e foi o ano que realmente eu mais ganhei dinheiro. Só que aí, Tamer falando, cara, eu consigo entregar mais pro mercado do que só eu cuidando do meu umbigo, sabe? Fazendo e ganhando dinheiro. Adoro dinheiro como todo mundo. Só que, cara, ajudar alguém que tá começando, entender, ganhar dinheiro, prosperar, ter mais 20, 30 na minha volta prosperando junto, cara, isso me dá muito mais sagacidade do que só o dinheiro da comissão dos meus negócios, entende? Tá. Meu propósito é esse. É ajudar mais pessoas a performar, é ajudar mais pessoas a terem suas famílias felizes, conseguirem fazer as suas coisas, realizarem e atender mais cliente, vender mais, fazer mais negócios positivos para o mercado, né? Então a minha missão, eu sinto que é isso. A minha esposa, cara, me incomodou muito, né? Pô, vai trabalhar sozinho também. Cara, ir sozinho, ter um escritório, chegar lá, falar sem com ninguém. Eu vou te dizer outra coisa, cara. No teu caso, tá? O que eu faria, que eu acho que é o caminho que tu vai seguir, bem provável aí. Cara, tu não precisa sair da Fox, não precisa sair de imobiliária nenhuma. E pra tu fazer isso aí depois é essa parte das mentorias aí, cara. É dar treinamento pra essa galera. E isso isso pode ter a marca do Tamer. Sim. Mas nada te impede de continuar gerenciando as coisas, entendeu? Porque, tipo, é o que tu falou, cara, uma estrutura muito grande. Então, tipo assim,
será que vale a pena aí tu abrir uma imobiliária menor pra ficar competindo com as grandes? Não, eu não. Não faz sentido. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu vejo que é isso que tu tá fazendo é o caminho certo, né? As pessoas também crescem o olho muito rápido e acham que vai ser fácil. Ah, não, se lá... Sabe por que lá, né, imobiliário tal, tu vende bem? Porque, às vezes, porque já existe um nome, uma segurança pra quem compra. Se tu abrir a tua pequenininha, não vai ter, cara. Total. E se der merda, tá? Um negócio desse tamanho, tu vai ter que ter muito culhão pra abraçar, entendeu? Qualquer coisinha que der errado é o teu dinheiro, daí quando é tu. Então a imobiliária faz tudo isso por ti, tu não enxerga. Às vezes tu tá achando só, tá ruim, aquela choradeira de sempre, entendeu? Cara, entende? Tu já pega as coisas prontas ali. E até por que o corretor ele não tem um salário, tá? É por isso, cara, a imobiliária, ela gasta muito já pra te dar uma estrutura e te dar um nome, cara. Tu vende, tu tem a oportunidade de vender alguma coisa que é pronta. Tu entende que, tipo assim, pô, tu já sai com o nome de uma empresa gigante, que tem uma empresa por trás, que a gente falou ali, que fatura bilhões. Avaliada em bilhões. Então, cara, isso é uma oportunidade que poucos te dão. Então, quando tu for virar corretor, eu te dou essa dica aí, cara. Pensa nisso, cara. Tu vai estar trabalhando numa empresa que vale bilhões e que tu vai levar esse nome no peito sem precisar botar R$1, a não ser, beleza, deslocamentos, coisinhas, mas tipo, tu entende? Tu não vai precisar. Vai pagar um aluguel que não era Veríssimo. Vai investir em equipamento, em estrutura. Cara, só essa mesa aqui pra quem tá vendo, bota na do meio aí. Essa mesa aqui pra quem tá vendo, só essa mesinha aqui é R$1.000 pra gente fazer, cara. Tu entende? Então, uma das coisas, né? Toda a estrutura que tá vendo aqui, então, tipo assim, tudo é dinheiro quando tu é empreendedor. E tu tem a oportunidade de chegar e, cara, no máximo tu vai gastar tuas visitas e sendo bem honesto, tu for inteligente, tu vai fazer o que ele fez, cara. Segunda, quinta tu vai prospectar, sexta e sábado tu visita. Entendeu? Então, tipo assim, cara, tu vai gastar 2 vezes na semana de deslocamento, se for inteligente. Se não ficar todo dia que nem uma barata tonta correndo de um lado pro outro. Hoje em dia tá assim, a volta a reforçar isso, né? Tá muito fácil ser corretor. Hoje, os nossos corretores na Foxter, a gente tem, cara, vou te dizer assim, ó, os 20% disso devem ir até a imobiliária. Vão quando tem algum compromisso. Hoje tu não tem nem a obrigação, como nós tínhamos lá quando eu comecei, a obrigação de estar em plantões. A gente tem um posicionamento tão foda, desculpa o palavrão aí, né, mas tão forte na internet, cara, o cara tem que estar conectado e recebendo o cliente, dando um bom atendimento para o nosso cliente, né? E eu gosto de reforçar isso muito com quem está entrando assim. Cara, o mercado imobiliário, a profissão corretor de imóveis, corretor, grava isso daí, ó. Cara, tu tá no topo da cadeia alimentar. Eu gosto de brincar com isso, no topo da cadeia alimentar. Porque, por mais magnata, por mais milionário, bilionário que seja o cliente que tu vai falar ou conversar, ele tem imóvel como um investimento, ele tem um imóvel como uma opção de estadia provisória às vezes, ou ele investe no bem, né, pessoal dele, ele tem um imóvel como um bom patrimônio. Todo ser humano precisa de um imóvel, de um lar. Todos nós. Isso é do tempo das cavernas, né? Me corrija se eu estiver errado. Totalmente certo. Cara, todo mundo precisa morar. Quanto melhor financeiramente, melhor a qualidade do imóvel. Então, sempre vai ter alguém vendendo um imóvel. E sempre vai ter alguém comprando um imóvel. Se tu for um bom profissional, se tu tiver atualizado, se tu tiver preparado, cara, não tem como passar trabalho. Não tem como passar trabalho. A frase é assim, sempre vai ter alguém pra comprar, sempre vai ter alguém pra vender. Sempre, velho, sempre. Sempre vai ter alguém pra comprar. Ó, Tamer, a frase que não é minha, tá? Leandro Menezes entrou aqui e falou assim, ó, Tamer, você tem que anunciar sua propaganda no podcast, tu fala cansado, ó. O Leandrinho cavando um patrocínio pra mim. Por isso que é bom ter amigo, né, cara? Aí os caras fazem a pergunta, tá escrito aqui, ó. Vamos patrocinar sim, vamos lá. Cara, eu queria que tu falasse agora uma coisa que eu pergunto em todo episódio, que é o seguinte: como que foi a tua experiência no Fala Cansado? Porque isso é uma dica que eu vou dar aí pros corretores também, cara. Olha só, sempre tenham registros em vídeo de pessoas falando bem sobre o teu trabalho. Sim. Então, todo o programa eu pergunto pro cara como foi a experiência dele estar aqui, para que ele possa ter esse corte aí de pessoas falando bem. Porque qual é a estratégia? Para quem é um pouquinho mais digital, do marketing digital, é o seguinte: sempre tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um anúncio onde tu vai falar sobre alguma coisa,
A pessoa vai clicar, vai cair numa página, nessa página vai dizer quem tu é, o que tu faz, como a pessoa faz pra comprar, isso aqui antes das pessoas comprarem, quem já comprou de ti. Então tem os vídeos ali da pessoa falando, olha, eu comprei com Tâmara, eu comprei na Fox, tive um atendimento diferenciado, todo mundo olha, poxa, se todo mundo tá falando bem, é bom. É que nem no restaurante, quando tem uma fila cheia, tem dois restaurantes um do lado do outro, um com a fila cheia, outro vazio, a pessoa vai na fila cheia, por quê? Porque é bom. Então quando a gente tem prova social de validação, Sim. a gente tem mais facilidade para vender. Então essa é uma dica minha pros corretores também, tô cheio de dicas. Tem que pegar ali o cliente, né, o vendedor ou o comprador, mandou um WhatsApp agradecendo o atendimento, dizendo que tá feliz pela compra, dizendo que tá feliz, né, pela venda, cara, posta, printa, pede autorização dele, posta aquilo ali, é áudio, que nem eu tenho áudios de clientes, eu peço autorização, cara, faço um vídeo, edito, e aí peco, né, porque, cara, tem muito conteúdo que eu não postei. E aí tô agora para 2026, a missão é criar 26, esse posicionamento. Não, 25. Bah, já tô lá na frente. Ah, 26 já. Mas assim, falando, cara, obrigado pelo convite aí, né? Participar de um podcast, acho que acredito, acho não, tenho certeza, é meu primeiro podcast, na realidade. Então, iniciando, espero poder participar de mais alguns. Tenho vontade, e aí vou deixar mais um spoiler aqui, ano que vem eu vou lançar o meu também. Vai ser aqui na Vencerra. Vamos fazer uma parceria então aí. Bora gravar aqui. Criar conteúdo para esse mercado imobiliário aí, cara. Gravar, tem que ter o teu podcast aqui. A gente começa, faz uma experiência e não fala cansado, depois o programa para ter o teu aí. Vamos sim. A minha ideia é criar um bem focado em vendas aí, falar pro mercado imobiliário, cara. Tem perfil aí, eu acho que, inclusive, pode estar sempre aqui, tu pode trazer os corretores para falar contigo, para falar das experiências deles no mercado, contar a história, entendeu? Assim como potenciais clientes, eu sempre digo, eu fecho muito negócio com quem senta nessa mesa. Porque o podcast ele é um meio de aquisição muito forte hoje, entendeu? Sim. Que, por exemplo, eu te chamar para te oferecer qualquer coisa, que seja um imóvel, vou ser mais um corretor te chamando. Sim. Mas eu te chamar para um podcast, tipo assim, tu não vai dizer que não, entendeu? O cara sempre vai se sentir prestigiado. Pô, vou lá mas será que eu tenho coisa para falar? Claro, vamos lá contar a tua história, trocar uma ideia, também conhecer um pouquinho mais a nossa empresa e tudo mais. O cara vai olhar, poxa, que bacana, vai vir. Então, é uma forma de prospectar também, que hoje poucas pessoas usam. Mas a experiência foi muito boa, cara, desde o primeiro contato que a gente teve aí, pensando, né, conteúdo e tudo mais, cara, acho que, e certamente daqui vai sair muito conteúdo bom, né? Foi uma conversa bem sadia, bem produtiva. Então, espero que nós dois possamos colher bons frutos aí. Amém. Né? Tenho certeza que sim. Eu acho que eu quero falar algo que é extremamente importante aqui, que é o tema, né, do nosso podcast. Né? O que é o tema foi foi como ter sucesso no mercado imobiliário, né? E aí, cara, acho que sucesso é muito particular de cada um, né? Sucesso para ti pode ser uma coisa, para mim é outra, pro Juliano é outra, né? Pros brother aqui são outras. Então, assim, o que é sucesso para mim hoje no mercado imobiliário, né? Com toda essa bagagem, com toda essa experiência e expertise que eu adquiri. Cara, o meu sucesso hoje tá em ter uma família como eu tenho, que eu amo, né, ter uma esposa parceira que tá lá no dia a dia e assim, com toda a experiência que eu tenho também, às vezes tem momentos que não são fáceis, né, e eu ter uma esposa como a minha, que me dá apoio e suporte, isso pra mim é um sucesso, cara, imensurável. Meus filhos, né, tenho filhos que eu admiro, que eu amo de paixão, que eu sei que são frutos e resultados do que eu pude me doar. E aí ontem nós falamos no domingo, tu me falou que tava com o teu, né? Mandou uma fotinho ali e tal. Cara, isso é o máximo. E tem uma coisa que me pesa um pouco, que faz parte desse sucesso, cara, que é eu tive que pagar o preço para poder estar onde eu estou hoje, né? Talvez eu não tenha a condição financeira que eu gostaria de ter, mas como todos eu continuo na busca, mas o meu preço foi ver o meu crescer de lado. Eu brinco, né? Crescer de lado porque 2015, quando ele nasceu, em dezembro de 14 ele nasceu, o mercado imobiliário não estava muito bom, eu saí do mercado imobiliário
para viver os primeiros 6 meses dele, dar o suporte para a esposa na época e pensar o que eu ia fazer da vida. Tinha me capitalizado, poderia, na época, eu me permitir ficar aqueles 6 meses e pensar em novas coisas. E dali surgiram outras 2, 3 empresas, né, que funcionam até hoje, mas daquele momento ocioso, vivendo o nascimento do meu filho. Só que até 2019, antes de eu voltar para o mercado imobiliário, como eu estava empreendendo, cara, era uma mesa colada na parede, metade dessa tua aqui, só cabia o computador em meus braços, e eu já não sou pequenininho, né? Então, cara, meu filho brincando na sala de casa, no quarto, e ele vinha, às vezes, brincar comigo, e eu brincava com ele de lado. E assim foi dele engatinhar, cara, até os 7 anos de idade, 6 anos de idade. Isso me pesa bastante hoje. Então, hoje eu tento dedicar o máximo que eu puder, e ainda peco muito, mas para eles, assim. Então, sucesso para mim hoje, cara, é poder encerrar e pegar ele 5 horas, levar no parque, jogar uma bola, como ele gosta muito, ir no sábado acompanhar o futebol dele, pegar minha esposa para dar uma volta, um rolê, comer alguma coisa, a gente aprecia, né, comer rango diferente, né? Cara, isso para mim é sucesso hoje. E às vezes não tá atrelado ao ganho financeiro, porque eu posso fazer com eles, cara, inúmeras coisas que não dependem de muito dinheiro, apesar de tudo estar muito caro hoje, né? Mas, cara, acho que para mim hoje sucesso é ter uma qualidade de vida com a minha família, em primeiro lugar, assim. Cara, eles para mim, e eles estão olhando lá, botei eles na missão de olhar. Então, Thomas, Henrique, o pai ama vocês demais e tem muito orgulho de vocês. E Franciele, minha esposa, tenho muito orgulho da esposa que tu é, te admiro muito. Empreendedora raiz, nata. Essa daí eu vou convencer ela a vir aí trocar uma ideia contigo. Legal. Também. Tem muito conteúdo para compartilhar aí. Cara, acho que sucesso cada um constrói o seu, né? Para muitos, tenho muitos amigos mais workaholic do que eu. Os caras são ficcionados. Tem cara que não tem família, velho, que vive num JK, olha aí o antigo, num estúdio, cara, estúdio, casa, escritório, o cara trabalha de segunda a segunda praticamente, e é o sucesso dele, é aquilo ali, e tá tudo certo. Aqui, ó, tem uma frase lá, ó. Sucesso é uma decisão. É uma decisão. A decisão deles foi essa, né? Isso aí, cara, tu falou essas dores aí que tu sente, eu me identifico, né? Porque o meu, no caso, ele mora com a mãe dele, né? Então eu vou aos finais de semana, eu vou todo final de semana, tem menos tempo ainda. E o meu sobrinho, que hoje eu vejo pouco, quando ele nasceu, morava eu e minhas 2 irmãs e minha mãe, quando a minha mãe era viva ainda. E eu vi os primeiros passinhos dele, tudo que eu perdi com o Fernando, meu filho. Então, eu entendo essa. Não era meu sobrinho, daí que eu morava junto, da minha irmã. Tá. E esse eu vi, tipo, quando morava na mesma casa. Tipo, o Fernando já não, eu vejo só o final de semana, mora com a mãe dele. E hoje tem 1 aninho e 9 meses aí, quase 10 meses já. E 26 de janeiro faz 2 aninhos já. Que legal. Mas assim, cara, eu faço de tudo pra ir. Às vezes, por exemplo, eu sei que eu tenho uma viagem, que eu vou trabalhar no final de semana, eu vou num dia da semana, eu vou lá de noite, durmo com ele, às vezes venho no outro dia. Eu sempre dou um jeito de ter que ir lá uma vez na semana, pelo menos. E eu entendo que é difícil, né, cara, mas isso também transforma o homem, né, e hoje eu digo pras mulheres, né, tem muita mulher ainda que se queixa de do homem e dos caras que são pai, eu digo, cara, às vezes é o lugar que tu tá andando, tá? Porque, tipo assim, eu conheço vários amigos meus que são pais, que são grandes pais, grandes homens, claro que cada um faz dentro da sua possibilidade o seu melhor. Então, se fosse encerrar com alguma coisa assim, eu ia dizer, cara, ambiência. Cuida do ambiente que tu tá, cara. Faz toda a diferença. Total. O ambiente que tu tá vai determinar. Cara, só vai com a galera do churrasquinho, cervejada, final de semana e tal. É muito legal na hora, mas acaba rápido, sabe? Então, tipo assim, o filho, tu vai ser teu filho durante toda a tua vida. Então, assim, o que tu tá cultivando, né? Às vezes a gente fica botando desculpa na nossa ausência de resultado, ou a gente não ter chegado aonde a gente gostaria de chegar, mas o que a gente tá fazendo de errado também, sabe? Porque é muito difícil a gente se julgar, tipo, eu tô errando nisso, porque a gente não gosta de admitir que tá errado. Essa é uma verdade, tanto quando alguém larga uma verdade, por que é tão bom a questão dos mentores, tá? Por exemplo, eu sou um mentor que eu brinco, a maioria das minhas mentoradas são mulheres, eu digo, cara, é sem carinho. Tipo assim, não é o que tu quer ouvir, é o que tu precisa ouvir.
Então, assim, por que que é importante, por exemplo, procurar mentores e tal? Por isso, cara, pra te ouvir a verdade e às vezes a gente tá fechando os olhos, a gente mesmo coloca uma venda, a gente quer acreditar em algumas verdades que não são 100%. Então, uma dica pra ti é essa, cara. Que lugar você tá frequentando, que tipo de atitude que tu tem, tu é aquele papinho de, cara, tu é a pessoa que cumprimenta o porteiro, sabe? Tu só fala de futebol tu é 100% agradável, festa. sabe? Então, essas pessoas, e falar das pessoas, agora eu vou, pra gente finalizar, eu preciso falar de alguns parceiros que eu não falei, ligeirinho. Pode colocar aí, ô Rafa, a Sul pra nós, depois na sequência as outras que faltaram. Vocês conhecem a Suelen Ribeiro, que foi dos Estúdios Pampa, muitos anos atrás, junto com a Cris Bart lá. Ela tem uma linha aí, Sul Ribeiro Beauty, que são produtos pro cabelo e pro corpo. E é uma das patrocinadoras mais antigas aí, nossa parceirona. Tá aí, nossa patrocinadora, que tá sempre nos apoiando já há muito tempo. E pra ti, cara, que tu quer, pra ti mulher, vai lá, ó, sulribeirostore.com, esse é o site dos produtos lá. Se tu, na hora de finalizar tua compra, tu colocar o código Viegas10 lá no cupom de desconto, tu tem 10% de desconto em toda a compra. Então vale muito a pena, são produtos aí fabricados pela COD, cara. Eu gosto muito de valorizar quem é daqui, porque a COD é uma empresa que é no Sarandi, que hoje ela exporta questão de cosméticos para 54 países. Então assim, a gente tem muito orgulho de estar com essa galera aqui. E tamo junto aí, pode passar pro próximo, hein, Rafa? A Elegância Semijoias, essa aqui é uma empresa que é de uma das minhas sócias aqui, da Jamile Marcon, que, cara, ela fala assim, não trabalho com joias, eu trabalho com mulheres. Hoje ela dá uma oportunidade da mulher sem investir R$1, quem investe é a elegância das mulheres, sai com uma maletinha de semijoia lá com 6, 7 mil reais de produto, e sem investir ela tem a oportunidade de ter seu próprio negócio. Então, assim como a corretagem, né, que te dá a oportunidade de entrar ali sem ter investimento, a elegância semijoia pra mulherada que é mãe, que não pode sair de casa e tal, tem salão de beleza, quer colocar semijoias lá dentro, cara, a elegância semijoias a gente recomenda aí. Pode passar, Rafa, próximo. As gurias, contabilidade, não tem como não ter, né? Então, pra ti aí que tá começando, quer ter teu MEI, as gurias dão uma prioridade, ali contador aí, pro teu MEI. Então, vai lá, procura contabilidade pra abrir o teu MEI e começar aí O a retorno de controlar teus imóveis negócios. CNPJ paga menos imposto. Aí. Olha aí, ó, viu? Boa dica já. Passa aí a Agnes agora, é isso? E, cara, pra ti que quer ter o contratinho, né, formalizado judicialmente aí, nos trâmites legais, todos os contratos são feitos pela Agnes aqui. Ela é minha advogada na empresa Inova Advogado também. Nos 3 CNPJs que eu tenho aí, ela é advogada. E a gente recomenda o trabalho, se precisa ter os contratos aí formalizados, procura a Agnes Pereira aí. E acho que foi todo mundo, né, Rafa? Falei de todo mundo. E aqui, pra quem já acompanha, já sabe, né? O método pode, isso aqui é até legal, ó. Porque eu tô te falando de curso online, esse é o meu primeiro curso online. Aqui eu ensino quem quer ser host do podcast. Eu ensino tudo que eu aprendi até aqui. Então, o método pode de podcast de elite. Então, quer aprender, cara, comigo aí? Eu acho que eu sei um pouquinho, a gente tá cada vez se aprimorando mais, indo em eventos e na prática, né, cara? Todo dia eu sou um cara aqui que hoje em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul eu não conheço nenhum outro podcast de empreendedorismo que tenha tantos episódios quanto eu. A gente tá gravando 224, né, cara? Então, é coisa que nesse meio do caminho eu vi muita gente começando e parando com podcast e eu sigo firme aí. Esse é o desafio, né? Constância, né? Cara, e isso eu tava falando esse dia, eu comecei e voltei a fazer caminhadas agora. E daí eu falei, cara, eu sempre tive essa dificuldade de ser constante, mas desde que eu conheci o podcast, já faz quase 3 anos que eu tô fazendo sem parar e foi algo. Então tu encontra algo que tu realmente goste, alia com entender que o mercado aceita isso, que tu consegue viabilizar isso, tu consegue fazer dinheiro disso e é só fazer sem parar, cara. No início talvez tu tenha um resultado mais baixo, tu tenha que gastar mais dinheiro, e depois as coisas vão melhorando com o tempo, entendeu? Então, no início eu não tinha nenhum patrocinador, eu tirava do meu bolso pra investir no estúdio, eu pagava aluguel de estúdio, hoje tenho meu próprio estúdio. Então, nesses 2 anos e meio aí, cara, eu saí de uma situação de pagar aluguel de estúdio, num estúdio pequenininho, pra passar por 2 estúdios que eu pagava aluguel, pra depois ter meu primeiro estúdio num lugar que era bem precário. Desse estúdio fui pra um outro um pouco melhor e agora faz 1 mês e pouco que eu tô nesse aqui. Então, já sou também dono de estúdio há mais de 1 ano, então é importante saber que vocês vão estar tendo um suporte de alguém que viveu todos os lados de ser podcaster. Fui cliente de estúdio, tem dono de estúdio e faço podcast, porque a maioria dos donos de estúdio não tem podcast que nem eu que faço todo dia. Então, assim, posso dizer que eu sou um cara que eu tenho todas as ferramentas para te ajudar aí a evoluir nesse ponto, cara. E queria que tu deixasse uma mensagem final aí pra gente encerrar pros caras aí. Eu sei que tu já falou bastante coisa legal, mas que agora até que o cara tá te gravando lá, agora é importante deixar aquele recadão bonito
E olhando pra aquela câmera do meio lá, pra gente aparecer junto, bonitão. Aquela assim. do meio, então, cara, acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem de todas que a gente quis compartilhar aqui, né? Porque às vezes o pessoal não absorve, né? Tu fala, larga um monte de insight e o pessoal não absorve. Mas é assim, ó, te profissionaliza, foca em ti, te qualifica, tenha a tua continha reserva da capacitação. Ganhei 10 mil de comissão na venda de um imóvel. Cara, R$1.000. Tu tem que... 10% é que nem poupança. É que nem tu gerenciar o teu dinheiro. Tu tem a obrigação de investir em ti. Ah, mas eu não preciso. Mentira. Se tu tá assim, já tá errado. Todos nós precisamos melhorar constantemente. Seja psicologicamente, espiritualmente, o corpo. Então, assim, a evolução ela não para, ela é constante, né? E hoje conhecimento tem aos montes de graça no YouTube. Se tu não é bom em oferta ativa, vai buscar um vídeo no YouTube se não quer pagar. Agora é inadmissível, na era da tecnologia, no momento que nós vivemos, tu dizer que não sabe. Porque dá para aprender. Antes de tu falar que não sabe, né, vai em busca do conhecimento. O corretor que está tendo resultado hoje é o corretor que está mais capacitado, é o que está pronto. É o corretor que pronto dificilmente tá pronto, mas ele está melhor preparado para aquela situação de momento. Então é isso. Vivo a corretagem há 15 anos, ganhei muito dinheiro com a corretagem, rasguei muito dinheiro, que é o mal do corretor no início, né? O corretor acha que tá rico, às vezes bota uma comissão de 30, 40, 50 mil no bolso e acha que o dinheiro não tem fim. Então, assim, aprende a economizar, aprende a trabalhar com teu dinheiro e aprende a investir em ti. Deixando um spoiler rápido aí, então, já assim, ó, ano que vem, vou abrir processo seletivo para montar a minha primeira turma de formação de corretores para o mercado imobiliário de Porto Alegre, tá? Vão ser apenas 20 vagas que eu vou ter lá disponível 3 vezes na semana, algumas horas desse pessoal próximo, nós imerso numa sala fechada, buscando a melhoria, capacitação e desenvolvimento de todos que fizerem parte desse grupo. Quero ter a oportunidade de em algum outro momento nós conseguirmos desenvolver isso aí e divulgar isso melhor. Mas vou desenvolver algumas metodologias de preparação e qualificação dos corretores para o mercado imobiliário ano que vem. Entrarei forte aí no meio de educação. Viegas, obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto. O que precisar no mercado imobiliário, conte comigo, conte com a nossa empresa. Estaremos à disposição aí, cara. Não, cara, acho que agora tá dando meio aí. Porque, cara, que eu ia dizer é o seguinte, inclusive se tu precisar em algum momento lá, alguém pra falar de networking, que na verdade agora eu falo de netweaving. Netweaving, eu vi que tem uma palavra nova Eu aí. Descobri que nessa das idas do evento em São Paulo, que netweaving é a evolução do networking, que o networking é o que eu acho que o Tamer pode agregar pra mim. O netweaver é o que eu posso agregar pro Tamer. Então, como que através do meu negócio, que eu trabalho, o que eu consigo ajudar? Então, quando tu enxerga como tu ajuda as pessoas primeiro, cara, volta, entendeu? Volta pra ti, é natural. Sim. Então, se precisar que... Eu vejo que é uma coisa que é pouco praticada pra essa galera que vende consórcio, que vende imóveis, né? Não estão acostumados com esse tipo de envolvimento, assim, que daqui a pouco a gente consegue ajudar a mudar a mentalidade de algumas coisinhas ali que pode se agregar. Tô à disposição também. Isso é importante, mentalidade, cara. Tem que entrar no mercado imobiliário, no meu mercado, tu tem que entrar com a cabeça empreendedora. Se tu tá entrando, eu vou virar corretor, quer ter cabeça de corretor, tá errado. Cabeça de empreendedor. É isso. Corretor com cabeça de empreendedor, o cara é exponencial no sucesso. É isso. Cara, ele performa. Como é que eu me considero um networker? Boa. Me considero nato, mas e agora se é netweaving? Como é que é? Netweaving. Netweaving. Como é que eu atrelo essa palavra minha? Cara, Netweaving, pode ser um netweaver. Porque eu sou networker. Eu tô fazendo, tô pagando a conta do restaurante, eu tô trocando ideia com o dono do restaurante, já estamos, né, tá precisando de alguma coisa, crachazinho tá sempre no peito. Cara, isso aqui estava na fila esse dia do mercado, parei pra pegar uma água no mercado.
A senhora viu, legal, vocês venderam a casa da minha irmã, não sei o que, não sei. Já gerou uma conexão. Já gerou. Então, é o cara que faz diferença, né? Então, tu vai entrar na área de tá aqui o cara que sabe tudo, né? Tipo assim, é isso, sabe? Quando tu gera a oportunidade das pessoas quererem saber o que tu faz, é isso que faz a diferença na hora de fechar o negócio. Porque se tu nem sabe, cara, tu pode ter o melhor produto do mundo, pode ter o melhor apartamento, cobertores, caralho, tudo lá. Se o cara não souber que tu vende aquilo lá, não vai comprar, entendeu? Então, tipo assim, eu vi um corte que nunca esqueci, eu repito isso aqui algumas vezes, que é assim, o cara fez essa pergunta, qual que é o produto mais vendido no mundo? Aí um monte de gente falou Coca-Cola, iPhone, o cara não, que é ofertado. Então não adianta só ter um produto e entender agora, para finalizar, que tu é o teu melhor produto, tá? Então investe em ti, desde a imagem pessoal, vestimento, mas principalmente mentalidade. E aplica tudo que tu aprender, cara. Não adianta ficar obeso de conhecimento. Só na prática, só cara, na teoria. Aplica tudo que tu aprender aí, que o resultado é garantido. Vamos olhar para aquela câmera do meio de novo agora. Vou agradecer quem assistiu aí. Quem for assistir depois, não esquece sempre compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a todo esse conhecimento. Aqui a gente ficou aí, ó, 1h30 praticamente conversando aqui, trazendo informações para vocês. Então quero agradecer essa galera aí. Esse foi mais um Fala Cansado. Eu sou o Viegas, esse foi meu convidado Tamer, que falou aqui sobre o mercado imobiliário. Amanhã eu tô aqui mais uma vez, 12h30 ao vivo. Amanhã eu vou falar aí com um doutor aí, o cara que deixa as mulheres mais belas aí, fala da biomedicina, mas como ele me falou, cara, são mais de 30 e tantas áreas, então a gente não consegue especificar, mas ele vai trazer um conteúdo aí que principalmente a mulherada aí que quer ficar com o corpo em cima e tal, através dos procedimentos com a biomedicina. Fiquem ligados que vocês vão gostar muito. Tamo junto, valeu. Heitor.